Vamos começar. Eu coloquei aqui uma imagem que às vezes a gente acha que é brincadeira, mas não é. São duas pessoas, um casal, eles vão dormir e estão mandando um beijo um para o outro, deve ser pelo Facebook, alguma coisa. E o outro casal ao invés deles comerem, um já está fotografando a comida para enviar ela pelo Facebook ou pelo WhatsApp para mandar para os outros. Olha o que eu estou comendo! E é interessante a gente refletir, né? Primeiro, hoje, a correria do mundo moderno. Aqui alguém corre, ou todo mundo está numa tranquilidade? É interessante, gente, a gente refletir. Um dia nós estávamos entre vários empresários numa conversa e todo mundo, né? E é interessante porque um começa a conversar com o outro, aí você pergunta, ei, como é que está as coisas? Aí um fala, rapaz, uma correria, e o outro, nossa, uma loucura, nossa, minha vida é isso, aquilo, e todo mundo assim. Aí um falou assim, olha, graças a Deus, a empresa está indo bem, eu estou bem equilibrado, bem calmo, tal, minha vida está... Quando ele falou isso, todo mundo olhou, parou a conversa e ficou olhando para ele como se ele fosse um AT. Ou seja, o normal, não vamos dizer normal, mas o comum é você estar na correria do mundo moderno, você está preocupado, você está sempre correndo contra o tempo. Teu pensamento não está aqui, seu pensamento é o que você vai fazer daqui a pouco. Agora mesmo eu estava vindo para cá, eu estava no semáforo, e aí começou assim, eu comecei a analisar as pessoas que estavam do meu lado de carro, e eu comecei a perceber assim, conforme o vermelhinho ia descendo, as pessoas iam levando o carro um pouco para frente, ia levando o carro um pouco para frente. Aí eu pensei, meu Deus, olha como é que a gente fica, né? Nossa ansiedade, já não estava aguentando esperar. E esses dias, eu estava lendo um livro, e uma pessoa um psicólogo estava dando exemplo de pessoas que têm dificuldades na área da ansiedade. Então, uma pessoa, para vocês terem uma ideia, ele estava esperando o circular chegar, e ele estava tão aflito com o circular não chegando, era uma pessoa bem simples, e ele só tinha o dinheiro, que eram R$5, para pagar a viagem de volta para casa. E ele foi ficando tão ansioso, que ele começou a pegar o dinheiro, amassar o dinheiro, e ele esperando, e de repente, a hora que o ônibus chegou, ele jogou o que ele estava na mão no lixo e entrou. Quando ele subiu, era o dinheiro que ele jogou fora, porque ele não percebeu. Uma outra, era uma pessoa que ela estava com um filho, e ela querendo levar o filho, porque depois que ela levasse o filho no colégio, ela já tinha que fazer isso, mas aquilo outro, o tempo estava escasso, e de repente ela parou no sinal vermelho, e ela pegou o controle remoto e abriu o portão do prédio, e começou a fazer assim, ao filho, mãe, a senhora está louca? O que está acontecendo? E ela tentando abrir o sinal com o controle remoto do portão do prédio da casa dela, do apartamento. Ou seja, nós vamos chegando num nível de ansiedade que a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, como nós colocamos aqui, os aparelhos eletrônicos, nós precisamos tomar um cuidado, porque eles fazem com que a gente fuja do contato com as outras pessoas, e talvez o pior de todos ainda é fugir de nós mesmos. Porque há pessoas que ela fica o tempo inteiro plugada ou no celular, ou no computador, ou na televisão, e ela só para quando vai dormir. E ela não para conversar com ela mesma, ela não para refletir sobre a vida, porque ela está fugindo de si mesma, mesmo de uma maneira inconsciente. A gente não quer parar para pensar na vida. Então a gente prefere o quê? Nossa, minha vida está uma loucura. Por quê? Se eu disser para todo mundo que eu trabalho todos os dias para eu sobreviver, para eu viver, ninguém vai falar para mim assim, poxa, Dejair, você está fazendo algo que não seja bom, algo que é errado para você. Então eu procuro meios de fugir que todo mundo faz, para que aquilo seja comum. Então eu estou fugindo de mim mesmo, mas ninguém fala, Dejair, você está fugindo. Por quê? Porque eu procuro coisas que são comuns para todo mundo. E aí ninguém fala de ninguém, porque está todo mundo no que é comum, mas não no que é normal. E a perda da identidade. Muitos de nós, a nossa preocupação é seguir o grupo que nós nos identificamos. E muitas vezes a gente perde a nossa própria identidade.
E isso, às vezes, o que acontece? Qual é o meu grupo? Então, o meu grupo pode ser a minha família, o grupo são as pessoas onde eu trabalho. Então, eu vou procurar ter mais ou menos os mesmos tipos de carro, os mesmos tipos de TV, os mesmos tipos de decoração na minha casa. Eu vou tentar me identificar com o grupo. Mas qual é o problema de tudo isso? Eu me desidentifico. Eu já não sei mais quem sou eu, porque eu estou preocupado para eu não me diferenciar do grupo, para eu não ser diferente. Eu não quero chamar a atenção de ninguém. Então eu prefiro, e isso gera um problema psicológico que nós vamos conversar daqui a pouquinho. Então a ansiedade, tudo isso aí que nós estamos comentando, tudo isso ao mesmo tempo na nossa cabeça, na nossa vida, um dia, 2 dias, uma semana, um mês, 6 meses, um ano, nós começamos a nos tornar ansiosos. E nós vamos entender o que é ansiedade. E por que a ansiedade ela é um grande mal para o homem e a mulher contemporânea? Por quê? E é tão interessante essa questão da ansiedade. Eu falo porque assim, por muitos anos eu trabalhei em algumas empresas, em multinacionais, e o interessante, gente, é que quando eu me lembro, hoje isso já o pessoal nem fala mais porque já é meio taxativo nas entrevistas, mas quando eu comecei a trabalhar há 20 e poucos anos atrás, quando alguém perguntava assim, quais são os seus pontos positivos? Aí a gente falava, e qual é o ponto que você acha que você precisa melhorar o seu ponto negativo? Sabe o que a gente falava? Eu sou muito ansioso, eu quero acabar as coisas logo e tal. E aí aquilo, na verdade, era um ponto positivo que as empresas queriam ouvir. Então, se a pessoa ansiosa, ela era boa, porque ela queria fazer logo aquilo, acabar logo, ficar livre daquilo e etc. E a ansiedade, ela foi se tornando algo que para as pessoas, tem muitas pessoas que elas sabem que elas são ansiosas, mas no íntimo, aquilo começa a fazer um mal, mas no íntimo elas não mudam. Por quê? Porque lá no íntimo elas gostam e acham que é o melhor para a vida delas serem ansiosos. Tanto é que há muitas pessoas que falam, nossa, eu sou muito ansioso e tal, mas ela gosta de ser ansiosa, porque ela acha que a vida dela vai ser melhor ela sendo ansiosa. E isso é um conceito que nós precisamos refletir. Eu não vou falar que está errado nem que está certo, cada um tem que refletir e meditar a respeito disso. E nós vamos falar até onde a ansiedade ela é boa e ela é natural, até onde a ansiedade, se nós não tomarmos cuidado, ela pode se tornar uma ansiedade patológica, que nós vamos conversar um pouquinho mais. Então, quais são os conceitos? O que é ansiedade? O que é ansiedade? Eu estou colocando aqui, né? Tem pessoas que, se às vezes a gente vai conversar, ela não tem nem unha mais, já está? Por quê? Às vezes ela vive sempre na expectativa. O que é ansiedade? É a expectativa ou esforço de adaptação ante as situações da vida. Na verdade, a ansiedade ela é uma forma que nós espíritos, nós tentamos, quando a gente vê alguma coisa que não está legal, a gente tenta se adaptar àquilo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Se eu vou atravessar a rua, eu estou muito ansioso. Por exemplo, eu estou vendo que o sinal ali, ele acabou de ficar verde e, por exemplo, ele vai ficar 20 segundos verde e eu sei que eu vou demorar para atravessar a rua 10 segundos, eu posso atravessar tranquilo. Mas se eu estou muito ansioso, eu começo a enxergar dificuldades em tudo. E às vezes eu começo a correr para atravessar a rua, porque eu acho que não vai dar tempo de eu atravessar a rua. Eu acho que de repente os carros, eu já começo a olhar os carros com aquele nervosismo que ele pode me atropelar. Ou seja, a ansiedade, ela aumenta aquilo que eu estou vendo. Eu não consigo ter uma lucidez. O que é ansiedade, por exemplo? Um animal, nós poderíamos falar que muitas vezes, quando ele se sente acuado e ele tem que tomar decisão, ou ele luta ou ele foge, vamos dizer assim, se ele fosse um ser humano, ele estaria num estado de ansiedade. Quando nós entramos no estado de ansiedade, é mais ou menos isso. Eu luto ou eu fujo? Como é que é? Eu preciso tomar uma decisão. E começa a ter uma descarga de adrenalina, as glândulas suprarrenais, elas começam a produzir adrenalina, e a adrenalina ela faz toda essa mudança no nosso corpo.
Então nós precisamos tomar cuidado com a ansiedade, ok? E o ego, ele tenta se adaptar ao mundo. Então é a forma, eu não vou ficar entrando em conceitos psicológicos, vai ficar mais fácil para a gente entender. Mas muitas vezes é a forma que nós temos de tentar se adaptar ao mundo. A gente se torna ansioso. Agora, nós, espíritos, é que tomamos a decisão qual é o nosso limite. Essa decisão quem toma somos nós, espíritos. Porque o corpo físico, ele só é, como dizer, ele somatiza aquilo que nós, espíritos, pensamos e sentimos. Nós é quem comandamos o corpo. Então, por exemplo, é o espírito que manda algum tipo de emoção ou pensamento que faz com que a glândula suprarrenal ela produza adrenalina. Vamos começar aqui algumas considerações iniciais. Eu coloquei aqui a questão 780 do Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. O que os espíritos responderam? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Ou seja, ele está falando, olha, a parte moral, ela na verdade decorre da parte intelectual do ser humano. Então nós primeiro racionalizamos, intelectualizamos e depois a gente se moraliza. Mas aí, o Kardec, como ele é muito insistente, ele é detalhista, ele pergunta, mas como pode o progresso intelectual engendrar, causar o progresso moral? Explica melhor isso, que eu quero entender. E aí os espíritos respondem, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então aqui nós temos dois pontos importantes. O primeiro é, aqui a doutrina espírita, ela tem essa função importante, assim como várias outras doutrinas filosóficas, religiosas, não só a doutrina espírita, mas eu estou falando nós porque aqui estamos. Ela nos ajuda a compreender o que é o bem, o que é o mal, o que faz bem para nós e o que faz mal para nós. E ele está continuando aqui, que nós podemos escolher. Nós já estamos aprendendo entre o bem e o mal, então a gente pode escolher um ou outro. E ele deixa claro que quando a gente começa a fazer essas escolhas, a gente vai desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. E conforme a gente nós vamos progredindo, nós vamos tendo um livre-arbítrio maior. Outro ponto importante é que ele fala que conforme o nosso livre-arbítrio aumenta, a nossa responsabilidade também aumenta. Então, por exemplo, todos vocês aqui, a partir do momento que a gente sair dessa palestra hoje, nós teremos a nossa responsabilidade vai aumentar em relação à ansiedade. Porque quanto mais se sabe, mais será cobrado sobre aquilo que a gente acha. Então, quando a gente vai, por exemplo, conversar lá na penitenciária com os nossos irmãos que estão lá, muitos deles nunca ouviram falar de doutrina espírita, de livre-arbítrio, alguns nem ouviram falar de Jesus, estão começando a ouvir falar de Jesus lá, com algumas pessoas, porque eles já estão quase no fundo do poço. Então, para eles, a responsabilidade deles é muito menor do que a nossa. E isso é importante ficar claro para nós, né? E eu queria comentar agora sintomas da ansiedade. Eu vou começar a comentar o que é ansiedade natural. Quando você aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude equilibrada de expectativa. Eu estou esperando alguma coisa. Isso é normal. Todos nós podemos ficar nisso aí. Agora, a ansiedade patológica é quando eu começo a extrapolar para distúrbios respiratórios. Se eu estou esperando lá no semáforo e eu minha respiração já está naquele distúrbio, já começo a ter uma perturbação gástrica, já começo a suar demasiadamente, que é a sudorese. Às vezes vou dormir e tenho insônia. E a minha ansiedade torna-se um estado patológico. E aí toda essa ansiedade, ela somatiza, ela se transforma em doenças, às vezes, no corpo físico.
E nós temos acompanhado muitas vezes, até pessoas conhecidas nossas, as quais nós gostamos muito, que muitas vezes elas têm alguns problemas gástricos ou outros problemas, são internadas, o médico, elas ficam internadas um período, o médico faz ressonância, o médico faz ultrassom, faz uma série de coisas, não encontra nada. E aí começa, eu acho que é uma virose, eu acho que é isso, eu acho que pode ser uma infecção em tal lugar, no apêndice, pode ser uma infecção em tal lugar, na vesícula, e assim vai. E quando acontece, passa um período, eles analisam, não tem nada. Aí passa um tempo que a pessoa fica alguns dias lá internada, que aí não dá para ela ficar na correria, ela não consegue mais ficar tão preocupada com as coisas, porque ela já está lá. Aí ela vai acalmando, aí ela melhora e sai de lá e ninguém sabe o que aconteceu com ela. Muitas vezes é isso aqui. São as emoções da pessoa que ela não conseguiu digerir. Porque a ansiedade, nós vamos analisar as causas, ela vem de onde? De medos, de inseguranças que a gente tem. Às vezes a gente tem medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo de ter uma enfermidade mais grave. Quem às vezes está enfermo, nós vamos comentar ali, às vezes tem medo de morrer. É tantas inseguranças, tantos medos, que se a gente não se equilibrar, nós vamos falar um pouquinho depois das terapias, aquilo vai somatizando em nós e aquilo pode se transformar numa doença. Nós precisamos tomar esse cuidado. E aqui eu estou colocando alguns outros sintomas. Por exemplo, a pessoa que ela tem ansiedade, uma ansiedade mais crônica, indo para a patológica, ela requer mais atenção. Ela quer mais atenção de todo mundo. Ela quer a coisa agora, ela não quer depois. Ela não quer esperar ninguém. Ela não quer esperar a pessoa conversar com a outra. Ela quer conversar agora, e tem que ser do jeito dela. A mente dela começa a volumar uma grande quantidade de desejos, de ambições, de ações que ela quer fazer ao mesmo tempo. E ela tem uma necessidade, ela quer fazer. Então, assim, a cabeça dela está pensando uma coisa, já vem outra, ela não consegue finalizar aquele pensamento, vem outro pensamento, e aí ela começa uma coisa, não finaliza, vai para outra e começa. E aí ela começa a dar um tiltzinho. A gente não vê a fumacinha saindo, mas você já começa a ver que a pessoa está. Outra coisa, ela tem uma necessidade de preencher o tempo todo com atividades. Ela não quer, ela não pode parar, porque se ela parar, ela vai ter que pensar sobre ela, sobre a vida dela. Então ela tem que arrumar alguma coisa para fazer. Acabou uma, vamos para outra. Acabou outra, vamos para outra. E qual que é a dificuldade? A gente tem dificuldade de identificar porque isso é visto como algo positivo. Nossa, fulano é trabalhador, fulano é uma pessoa... Mas por dentro, às vezes, ela está cheia de problemas, porque ela não consegue digerir os problemas dela. Ela não consegue meditar sobre a vida dela. Se ela está feliz, se ela não está, os problemas que ela enfrenta, os que ela não enfrenta. Por quê? Ela está sempre mudando de atividade. Então é uma dificuldade. E quando ela para, ela não quer prestar atenção no que está acontecendo ao redor dela. Muitas vezes, por exemplo, ela fecha o olho e ela não quer saber de mais nada. Ela não quer prestar atenção em mais nada. Ela quer agora, ela quer mais uma vez fugir. E de preferência para o sono. Porque aí mais uma vez ela não precisa pensar na vida dela. Então ela quer ir até o extremo, para ela ficar bem cansada para deitar e dormir. Porque mais uma vez ela não quer pensar na vida dela. É mais uma vez a fuga. Que a gente precisa tomar esse cuidado. E é interessante porque quanto mais insatisfeito o ansioso está com as coisas que ele faz, mais ansioso ele vai se tornando. Por quê? Porque mais uma vez ele não reflete, mais uma vez a adrenalina ela vai caindo no seu sistema circulatório e ela vai se viciando na adrenalina. Vamos comentar agora um pouco sobre as causas da ansiedade. Eu estou indo muito depressa? Não. Então eu vou combinar uma coisa com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, levanta a mão, só para eu parar, para eu ver quem é, e aí eu passo e vocês perguntam. Por quê? Porque às vezes a sua dúvida, que você pode achar que é uma dúvida boba, pode ter mais uns 20 querendo fazer a mesma pergunta e às vezes não tem coragem. Então você vai estar ajudando a você e mais uns 15, 20 aqui.
Combinado? Pode perguntar, tá? Eu paro, porque é importante. Não adianta a gente conversar se a gente ficar com dúvida. Quais são as causas? O que causa uma pessoa ela se tornar ansiosa? Quando ela se sente insegura? Insegura em relação à vida. Será que gostam de mim? Será que as pessoas gostam de mim? Será que eu estou agradando? Será que eu sou amado? E aquilo começa... Aí tem os medos, as incertezas da vida que a gente tinha comentado antes. E aquilo começa a ir para uma série de patologias, porque ela começa a pensar, infelizmente, o ansioso, tudo que ele pensa lá na frente, e ele é pessimista. Ele pensa sempre de uma forma negativa. Então, por exemplo, o filho ou a filha atrasou, meu Deus. Às vezes ela já quer ligar para o necrotério, ela quer ligar para o hospital, porque ela pensa o pior. Isso é uma coisa, infelizmente, comum, que a gente, desde criança, a gente já se acostumou com os nossos tios, nossos pais. Eram assim e nós também vamos acompanhando. Dificilmente a gente tem uma tendência de fazer uma oração, de nos esforçarmos para pensar coisas positivas. A gente já vai o negativo, e geralmente as outras pessoas nos acompanham, ainda fortalecem ainda mais esse sentimento, aí a coisa vai se agravando. Enfermidades. Muitas vezes, algumas enfermidades que a gente tem, quando ela começa a sair do nosso controle, às vezes, se a gente não tem as emoções equilibradas, a gente já começa a ter medo de morrer, medo de ter muitas dores, da gente sofrer, e aquilo começa a causa da ansiedade. Eu começo a ter a expectativa, aquela expectativa negativa, só que é algo que eu não controlo. E aí aquilo vai me martirizando por dentro. E esse é o problema da ansiedade. E aí eu começo a não ter mais controle sobre os meus pensamentos e as minhas emoções. E quanto mais ansioso, há mais produção de adrenalina, causando uma dependência da adrenalina. Isso é tão fácil de a gente perceber que assim, por exemplo, aos casos extremos, por exemplo, tem pessoas que ela fala que ela precisa estar voando de parapente, depois caindo de paraquedas de parapente, ela precisa estar subindo num lugar, ela precisa estar correndo perigos para que a adrenalina esteja o tempo inteiro despejando ali, se despejando ali no sistema circulatório dela. Há pessoas, por exemplo, que não são tão assim, mas que estão se aproximando, que é o quê? Ela só, por exemplo, engraçado, eu só rendo sob pressão. Por quê? Porque eu só rendo sob pressão. Eu rendo sob pressão porque quando a pressão em mim aumenta, eu me torno mais ansioso, mais preocupado, a adrenalina vem e ela me ajuda a fazer o que eu tenho que fazer. Só que eu faço de última hora, eu fico preocupado, já começo até a suar, será que vai dar, será que não vai dar? E eu vou trabalhando, vou fazendo, só que cada vez, todo dia, vai descarregando essa dose de adrenalina. Isso é um vício. E o nosso organismo chega uma hora que ele não aguenta. Porque 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, e o pior é que a gente acha que isso é bom, porque a gente fala, poxa, mas eu produzo tão bem sob pressão, então é bom eu deixando as coisas para a última hora, porque eu produzo e eu sempre consigo. E a gente não faz o mais importante, que é fazer um planejamento e não deixar as coisas para a última hora, fazer com tranquilidade. Mas também não precisa ser, porque o ansioso ele tem os dois extremos. Tem aquele ansioso que planeja tudo no detalhe, e quando sai do controle dele, ele já, meu Deus do céu, e ele tem que fazer tudo antes, porque ele tem medo de acontecer alguma coisa. Então, assim, o equilíbrio é muito importante na nossa vida. A Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual, ela fala que nós sempre devemos procurar na nossa vida o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. A falta de autoconfiança e de harmonia interna gera ansiedade que pode até mesmo levar à depressão, com grave ressonância no nosso equipamento neuronal. Como eu falei mais uma vez, Vou falar mais uma vez. Quando nós fazemos isso quase todos os dias, e às vezes isso nós vamos comentar daqui a pouco, isso vai gerando estresse.
se você se permitir perder a autoconfiança, que nós vamos falar que a autoconfiança ela está diretamente ligada à fé em Deus. Quando a gente perde a autoconfiança, a gente perde uma harmonia interna dentro de nós. E aí a gente pode ter ansiedade. Mas meu Deus, será que eu consigo? Será que eu não consigo? E aí eu começo a ser pessimista. Pensar que não vai dar certo, aí eu não vivo o presente, eu já estou pensando ali no futuro. Esse é um dos problemas do ansioso. Ele não vive o seu presente, ele está sempre vivendo o futuro. E isso gera um grande problema psicológico para ele. Porque ele sente que o tempo dele passa muito rápido. Porque ele não consegue vivenciar cada momento. Isso é uma dificuldade. Depois nós vamos falar, calma, nós vamos falar da terapia depois, o que a gente pode fazer para melhorar. Isso é tão interessante, por exemplo, nós estávamos falando aqui na hora, por exemplo, às vezes a gente faz coisas que são comuns no dia a dia e a gente não percebe. Vou dar um exemplo. Eu estava, por exemplo, esses dias numa festa de família. Com algumas das pessoas as quais eu mais amo. E eu estava conversando com algumas delas, nossa família é bem grande, que nós ficamos 2 horas juntos, mas eu pude conversar com alguns deles 20 minutos, 15 minutos. Por quê? Porque a maior parte do nosso tempo no jantar, que nós estávamos comendo numa pizzaria para a gente conversar, eles ficaram batendo fotos, mandando pelo WhatsApp, mandando pelo Facebook, para mostrar que eles estavam felizes em família. Mas na verdade não estavam conversando com a gente. A preocupação era que os outros soubessem que ele estava feliz. Mas será? Aí depois nós conversamos. Falei, mas você estava realmente feliz? Porque a sua preocupação era bater foto do seu filho, bater foto nossa, dos seus irmãos, dos seus pais, que estava tudo bem, mas você não conversou com nenhum de nós. Você já está indo embora amanhã. O que é mais importante? Você mostrar para todo mundo que você estava aqui, que você estava feliz, ou você conversar com todo mundo e trocar ideias, porque amanhã você está indo embora. E às vezes a gente vive assim. A gente sai de férias porque tem que ir de férias para uma praia, para algum lugar, não porque eu gosto, porque é bom, mas porque todo mundo faz. E eu saí de férias sem ir para o Nordeste, sem ir para algum lugar. Aí às vezes eu tenho problemas no aeroporto, tenho problema no avião, chego lá, eu fico doente lá, pego uma gripe, não consigo ir na praia, choveu, e quando eu volto, como é que foi? Ai, foi ótimo, foi maravilhoso. Nossa, que feio, a gente tem que ir para a praia mesmo. Ou seja, é a preocupação com o outro, mas a gente não vive o momento. Qual o problema se eu não estou com vontade de ir para a praia ou não ir para a praia? Ficar as férias aqui. Qual o problema se eu estou com vontade de visitar minha família e viver com eles lá aqueles dias? Há algum problema? Mesmo que todo mundo seja contra, não acredito, você saiu de férias, você não viajou, você não fez isso. Qual o problema? Há algum problema nisso? De nós sermos nós mesmos, fazermos aquilo que é importante para nós? Ou será que nós temos que fazer o que é importante para o outro? Então, continuando. A culpa que se traz de outras reencarnações pode gerar ansiedade. Às vezes nós trazemos culpas de outras vidas, medos, coisas que a gente traz que está lá no nosso inconsciente, mas que às vezes, por algum motivo, aquilo vem à tona. E se nós não estivermos preparados psicologicamente para lidar com isso, para transformar esses pontos do nosso inconsciente por meio do nosso consciente, que é o que nós estamos aprendendo e refletindo, a gente transformar isso em algo positivo, mas para isso nós temos que ter paciência, porque ninguém vai aqui chegar da noite para o dia, fazer uma transformação no seu inconsciente. Não, agora de agora em diante eu não tenho mais medo, de agora em diante eu sou seguro, eu posso me esforçar, mas isso é dia a dia. Eu tenho que ter paciência, perseverança e autoconfiança para eu fazer essas mudanças dentro de mim. Então, olha, é aquilo mais uma vez. Essa culpa, esse medo, a gente sempre acha que merece o pior. Por quê? Porque a gente traz essas dificuldades de outras reencarnações. E a doutrina espírita, ela nos mostra justamente o contrário. Que todos nós merecemos ser felizes.
Ninguém pode voltar atrás, como dizia o Chico Xavier, e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Se hoje eu não tenho nada para comer, porque eu não plantei nada de coisas boas lá atrás, mas eu posso plantar agora e comer. Se eu plantar um alface, daqui 40 dias eu tenho coisa para comer. Se eu plantar um pé de laranja, daqui 2 anos eu já estou chupando laranja. Então tudo vai depender do que eu fizer agora. Porque o passado eu não posso mais mudar. Às vezes, por exemplo, olha, há muitas pessoas que nos procuram por muitos sentimentos de culpa dessa reencarnação. Por exemplo, nós tivemos na penitenciária conversando com um irmão nosso lá que tinha matado várias pessoas. Que ele tinha levado várias pessoas para a drogadição. E nós conversando com ele, de uma maneira bem resumida, o que ele podia fazer? Ele tinha 2 opções. Uma, ele ia entrar em depressão, meu Deus, como eu sou mal, como eu sou ruim, como eu sou isso, como eu sou aquilo, e ficar lá. E perecer lá, ou aonde ele estiver. E a outra, eu falei, é você dizer para si mesmo, eu quero reparar todos os meus erros. Você pode ajudar várias crianças a não entrar no mesmo rumo que você entrou. Você pode salvar vidas. Você tirando essas crianças, você está salvando vidas. E você pode ser o próprio exemplo para elas. Às vezes, senhoras que quando na sua juventude elas praticaram aborto, ela não precisa entrar em depressão pelos seus erros passados, ela descobriu que aquilo foi errado, etc. Ela pode começar a reparar. Tantas pessoas que estão passando por dificuldades, que engravidaram jovenzinhas, que estão pensando em abortar, o namorado não dá aquela atenção e etc. Mas ela pode ser o braço amigo, ela pode ser aquela voz de esperança, de conforto e de salvar uma criança. E cada vez que ela salvar uma criança, que ela conversar com uma pessoa, ela está reparando os seus erros com a contabilidade divina e com a sua própria consciência. E assim todos nós já cometemos erros no passado. Mas a gente pode e deve começar a reparar e não ficar só na consciência de culpa. Então a gente pode, por meio da nossa consciência, transformar essas ideias, esses sentimentos negativos que vêm do nosso inconsciente. Que a gente vai falar um pouco mais. Então o descobrimento dos limites pessoais geralmente gera inquietação, conflito dentro de muitos de nós. Porque às vezes assim, olha, você vai na empresa, você vai conversar com uma empresa que tem 5.000 funcionários. Ela só pode ter um presidente e de repente 7 diretores. Mas tem 1.500 pessoas que querem se tornar presidente, querem se tornar diretores. Mas nem todos vão. E vai ter que aprender a trabalhar a frustração. Às vezes eu quero ser um empresário de sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser promovido, etc. Mas muitas vezes eu descubro que eu não tenho todas as características necessárias. E que eu não tenho condição agora de trabalhar esses pontos. Agora, por exemplo, para eu me tornar gerente ali da empresa, eles querem que eu tenha uma pós-graduação, eles querem que eu fale 3 línguas, etc. E eu gostaria, eles vão agora fazer um processo seletivo, no começo do ano que vem eu não tenho condição de fazer uma pós-graduação em 6 meses, eu não tenho condição de aprender mais 2 línguas em 3 meses, em 6 meses. E às vezes a pessoa fica chateada, por que eu não fiz isso no passado? Meu Deus, e fica com raiva dela mesma. E aí ela começa a gerar também uma ansiedade, aquela expectativa, por que eu não consegui, e ela se culpa e ao mesmo tempo ela quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não faz nada. Então são pontos que a gente precisa aprender a trabalhar. Muitos de nós querem parecer triunfador, quer mostrar uma coisa muitas vezes que não é. E aí fica ruim, por quê? Porque você cria uma persona, você cria uma máscara que você, cada vez que você vê aquela pessoa que você está querendo se mostrar triunfador, a hora que você vai ver, você tem que pôr a máscara. Ela saiu, você tira a máscara. E assim fica terrível, porque aí você cria uma outra imagem com uma outra pessoa, tem um rapaz que você quer namorar, você cria uma outra imagem. Lá no trabalho você cria outra imagem, na sua casa, e assim, é terrível, porque imagina, toda hora você tem que mudar de máscara. Então nós temos que nos esforçar para nos aceitarmos como nós estamos, mas nós podemos e devemos nos transformar. Mas essa transformação não é da noite para o dia. Então a gente não precisa parecer triunfador, a gente pode parecer quem nós somos. E se as pessoas, elas nos amam,
ou pelo menos estão aprendendo a gostar de nós, é importante que elas nos aceitem como nós somos. Elas também têm o direito de não aceitar-nos como nós somos, é o direito delas. E nós temos o dever de respeitar. Alguns outros pontos, como a gente falou. Os tormentos voluntários. No capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos, tem um ponto que chama tormentos voluntários. Aquele ponto eu gostaria, se vocês puderem ler, leiam. Porque os Espíritos, eles esclarecem assim. Todos nós, muitas vezes, a maior parte das causas das nossas dificuldades, elas não estão nas outras reencarnações, elas estão nessa vida. Que são tormentos que nós mesmos criamos para nós. Vamos dar um exemplo? Eu estou apertado, eu estou com uma dificuldade financeira. Mas aí eu vou lá na casa da minha sogra, vou jantar ou vou almoçar no domingo, e aí aquele cunhado, a cunhada que eu não vou muito com a cara, acabou de comprar uma TV nova e ficou falando para todo mundo. E aí eu fico com aquela inveja lá dentro e falo, eu preciso comprar uma televisão dessa. Mas eu não tenho condição, mas eu preciso. E aí pronto, semana inteira ela já fica pensando, o que eu vou fazer para comprar essa televisão? Essa danada não vai ser a primeira que vai ter, só ela, e eu não vou ter. E às vezes, gente, a inveja é para o carro, é para a televisão, é para um cabelo diferente, é para uma roupa diferente, é para uma série de coisas. A gente brinca, mas às vezes a gente começa a ficar dentro de nós incomodado, aquilo vai... Mas aquele fulano, ele não é inteligente, ele não é tudo, ele conseguiu chegar onde ele chegou, e eu aqui, né? Mas meu Deus, como é que pode? E aí a gente fica com aquela ansiedade, aquela coisa. E o pior da inveja, muitas vezes, é que se a gente não consegue chegar onde a outra pessoa está, a gente começa a pensar e torcer para ela cair, para ela chegar onde a gente está. Então isso é um tormento. Uma pessoa, por exemplo, que tem ciúmes de outra, meu Deus do céu, pode ser ciúmes da esposa, da namorada, da filha, do filho, do amigo, pode ser ciúmes lá no trabalho, de um cargo, de uma função, pronto. A pessoa também que tem ciúmes, ela não vive. Ela está o dia todo, ela está atormentada, ela está preocupada. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas assim. Onde você foi? Como é que é? Onde você está? O que você fez? Não sei o quê. Por quê? Não. Fulano não, Beltrano sim, senhora. Tá? Então assim, nós vivemos sempre fora de nós. E toda essa agitação, ela nos machuca, ela nos lesa. Porque nós precisamos tomar muito esse cuidado. Vamos falar um pouquinho de algumas das consequências. Os ansiosos, eles se tornam muito exigentes e preconceituosos, agressivos, violentos, desejosos de impor a sua vontade contra a ordem estabelecida, ou aquilo que eles consideram como errado e carente de reparação. E a dificuldade do ansioso, ele está fazendo uma coisa, ele já está pensando na outra, e ele tem dificuldade de ter um discernimento muito claro e objetivo. Mas ele gosta de impor muitas vezes o que ele quer. E se a pessoa vai contra, pronto. Ele já bate de frente. Os seus relacionamentos são turbulentos porque ele deseja impor. Ele não admite restrições à sua forma de conduta, nem orientação que os invite, que os convide a uma mudança de comportamento, muitas vezes. Isso é uma outra dificuldade, porque aí as outras pessoas têm dificuldade de conviver com ele ou com ela. Ele se estressa com facilidade. Qualquer coisa ele já está, claro, porque lá por dentro ele já está um vulcãozinho em erupção, né? Está cheio de coisa lá que ele não consegue finalizar, concluir na sua cabeça. Então o correto o que é? Eu começo uma coisa e finalizo. Começo outra e finalizo. E eu vou dizer uma coisa, com muito amor e carinho, principalmente para as mulheres. Para a mulher eu uso muito assim. Não, mas nós mulheres, a gente já está acostumado, a gente tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, e isso é bom, porque aí a gente já cuida do bebê, já arruma aqui, já faz aquilo, faz não sei o que e tal. Qual que é a dificuldade disso? É que você leva tudo isso para as outras coisas da sua vida. Aí você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E você não faz, primeiro, você não faz bem feito, segundo, você faz sempre com pressa,
E essa pressa, que é essa ansiedade dentro de nós, ela fica nos atormentando, ela faz com que a nossa energia ela se dissipe. Tenta um dia fazer assim, faz uma coisa bem feita, acabou, vamos fazer uma outra coisa bem feita. Porque às vezes você não precisa fazer 10 coisas, faz aquilo que é prioritário, que é mais importante de tudo. Se você fizer aquelas coisas, aquele dia você já está feliz também. Você não precisa cumprir 20 coisas que você elencou lá. Veja as 4, as 5 mais importantes e faça elas bem feitas. Ela está sempre queixosa. O ansioso, dificilmente você vai ver um ansioso falar: nossa, gente, vocês viram que dia maravilhoso, que dia lindo, olha que sol bonito hoje. Ela já fala: você fala do sol de hoje, ele fala: mas ontem choveu um monte, você viu a meteorologia, amanhã vai chover de novo. Ah, já está, vou te falar, não aguenta esse tempo não. Ele está sempre se queixando e acarretando problema para as demais pessoas. Por quê? Porque ele é pessimista, ele ou ela. Você fala uma coisa de otimismo: não, que vai dar certo, rapaz. E não vai dar nada. Você viu a economia? Você viu o PIB quando caiu? Você viu o que o fulano de tal falou? O que o Beltrano falou? Você acha que a gente vai cumprir a meta esse mês? Não vai nada. As pessoas estão falando aí que deixa eles fazer lá, porque não vai. Então o ansioso, ele tem essa dificuldade. Vê o que ainda não está ocorrendo e ele se precipita a situações indesejáveis. Como eu falei, ele não vive o momento, ele está vivendo sempre o futuro. E ele muitas vezes é assim, ó. Como a gente percebe muitas vezes, se a gente está com ansiedade. Eu estou aqui, por exemplo, falando para vocês, mas eu já estou preocupado, por exemplo, com o meu carro. Eu deixei ele, um exemplo, tá? Eu não deixei, tá? Mas eu deixei, vamos imaginar que eu deixei metade dele na frente de uma garagem. Aí eu já estou falando aqui com vocês, já estou preocupado lá, porque se o dono chegar e vier falar alguma coisa, eu já vou falar para ele: olha, o senhor está falando o quê? Porque o senhor também não deixa um espaço, eu já fez isso aqui, aí se ele falar tal coisa, eu vou falar tal coisa. E assim a gente já fica discutindo. O ansioso ele já está pensando no futuro, e ele já pensa que o outro vai brigar com ele, o que ele vai ter que responder, porque onde já se viu a pessoa falar isso para ele, uma pessoa mais... Ele já começa, gente, a antecipar coisas que com certeza, às vezes, 90% nem vai acontecer. E ele já está gastando energia mental, sentimentos, tudo dele ele já está colocando nas coisas negativas. Aí chega lá, ele já está chegando bravo, só olhando como é que é a cara do dono da casa. E aí a hora que ele chega não tem ninguém, aí ele se decepciona. Puxa, esse cara nem saiu. Aí ele já está bravo e vai embora. Então, ou seja, nós precisamos aprender a trabalhar positivo, né? Vamos focar algumas coisas boas. Às vezes ele já chega num lugar e ele já está pensando em ir embora. Ele já chegou e ele já está aqui. Ah, então tá bom, você tem que ele já quer ir embora, mas o que você vai fazer? Não, na verdade eu não tenho assim nada, mas eu preciso ir embora, eu estou cheio de coisa, mas o que você vai fazer? Então, eu nem sei direito, mas tem uns negócios para fazer. A hora que você vê de novo, ele está em outro lugar, que ele já está querendo ir embora e não fez nada daquilo que ele estava pensando em fazer. Não presta atenção no que os outros falam, porque na cabeça dele, inconsciente, tá, gente? Os pensamentos que ele tem são mais importantes do que todo mundo está falando. Então ele não presta atenção no que os outros falam, ele já está prestando atenção no que ele está pensando. Aí ele não presta atenção. Aí depois ele pergunta a coisa que a pessoa acabou de falar daqui a pouco. Então, mais uma vez, ele não vive o presente porque ele está sempre pensando no futuro que não aconteceu e talvez nem vai acontecer, mas ele está preocupado. Agora vamos falar das terapias? Vamos falar das coisas boas agora? Vamos? Chega, né? Vamos? Então vamos lá. Agora vamos lustrar o sapato. Já engraxamos o sapato. Agora vamos lustrar. Vamos para as terapias. Primeiro, quando a gente sentir que nós estamos ansiosos, primeira coisa, respiração. Tenta fazer assim, puxa o ar pelo nariz, segura um pouco o ar e depois você solta devagarzinho. Você vai ver que vai ser difícil, vai ser uma luta. Porque vai demorar. Entendeu? Mas você tem que se esforçar, fazer essa respiração. Segura um pouco, respira devagar, você já vai se acalmando já. E vai se esforçando para ter calma. Fala para você mesmo se precisar. Calma, calma. Tem ansioso, você não pode nem falar. Minha sobrinha fala assim: tirar a florzinha e soprar velhinho.
Valeu. Então, gente, vamos soprar, vamos respirar a florzinha. Cheirinho da florzinha aí. Soprar velhinho. Soprar velhinho, olha. Eu vou lembrar disso aí. Então, assim, ó, por exemplo, gente, quando a gente tem muita ansiedade, por exemplo, a pessoa tem dificuldade até mesmo para ela fazer caminhada, para ela correr. É sério, às vezes a pessoa que tem ansiedade, ela tem dificuldade para caminhar. Se ela vai dar uma volta no parque em casa, às vezes eu escuto, ai meu Deus do céu, está demorando demais, dá a volta. E aí, então assim, a pessoa ansiosa, o que ela tem que fazer? Ela tem que desfocar dessa preocupação dela. Então o que ela pode fazer, por exemplo? Ó, ela pode falar para ela mesma, eu vou dar, por exemplo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, inspirando. Aí ela segura o ar 4 passos e expira 4 passos. Então ela tirou o foco da ansiedade, das preocupações, que ela tem que ser rápida, e ela foca na respiração. E vai caminhar, e aí a hora que vir na cabeça, ai meu Deus, está demorando e tal, respiração. 4 passos, inspirando e tal. Você tem que desfocar, tá? Nós precisamos racionalizar os nossos atos diários. Perguntar para a gente mesmo. A hora que a gente está naquela loucura, está lá no semáforo e já está naquela ansiedade lá, né? Quantas vezes a gente leva multa por causa disso? Tá lá, a filmadora tem aquele risquinho lá, e a gente aí nem chegou o verde, já está indo, a gente já... A hora que você vê que você pensa, gente, deixa aí, onde você quer chegar com toda essa ansiedade? Por onde você está caminhando? Por que isso? Por que essa pressa? Essa pressa é porque eu falo, você mesmo vai respondendo. Não, porque eu tenho 10 minutos só para chegar na empresa. Mas por que você saiu atrasado de casa? Mas é porque é difícil para mim. Mas por que é difícil para você? O que você poderia ter deixado de fazer ou ter feito em menos tempo para sair no horário certo, para você ir tranquilo? Porque o problema, gente, é que quando a gente já chega ansioso no trabalho, a nossa tendência é continuar ansioso lá. É você ir aumentando o seu nível de ansiedade lá. Então, responda. A ansiedade, ela não ajuda. Mais uma vez, é um conceito que nós precisamos trabalhar. A maioria de nós, a gente acha que a ansiedade ela é boa, ela ajuda. Então, às vezes, a gente não quer mudar. Mas a ansiedade natural, uma expectativa natural, ela é boa. Mas quando você percebe que está saindo um pouco, está te desequilibrando, você não consegue iniciar e finalizar alguma coisa, já está na outra, calma. Converse com você mesma, racionalize. A minha ansiedade não resolve. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele, gente, assim, olha, ele tem sérios problemas gastrointestinais, ele tem problema de diabetes, ele tem um monte de coisa. Mas ele acha que a ansiedade é boa, porque ele acha que ele produz muito com ansiedade. E já tem estudos feitos que a pessoa que quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela faz menos do que a outra pessoa que começa uma coisa, termina. E a pessoa que tem ansiedade, ela não consegue planejar, porque ela pensa assim, eu vou planejar, mas eu tenho esse monte de coisa para fazer, mas eu vou perder tempo planejando, eu já vou fazer na primeira. E ela não consegue parar para planejar. E aí é onde acontecem os erros. É no trabalho, por exemplo. Eu falo porque a gente convive com muitas pessoas assim. Quando você começa a estudar alguma coisa, fica mais fácil para você visualizar as pessoas. Por exemplo, você compra um carro de uma marca branco, todos os carros daquela marca branca que você não via antes, você começa a ver. Então, quando você começa a estudar a ansiedade, você começa a perceber. Então, tem pessoas, por exemplo, ela fala assim para você, nossa, eu preciso fazer uma lista para arrumar minha mala, ver o que eu vou colocar nas coisas. Quando ela começa, ela fala, nossa, mas eu já tenho que fazer rápido, ela já deixa a lista de lado e começa a fazer. Aí ela esquece as coisas, de colocar na mala, quando chega lá no lugar, ela fala para você, nossa, meu Deus, eu esqueci disso, esqueci daquilo. Aí você fala, mas você deve fazer a lista? Aqui fazer a lista, ok? Então, assim, olha, o planejamento, ele vale a pena. Então, você tem que racionalizar. Eu vou me planejar. O que é prioritário para hoje, para eu fazer? E liste o que é prioridade. Não vai já fazendo naquela loucura. Leituras edificantes. Ler coisas boas, positivas. Se você está com aquela dificuldade na ansiedade, leia alguma coisa sobre a calma. Leia alguma coisa sobre o otimismo. Leia alguma coisa sobre a felicidade.
sobre alegria. Agora, se você vai ler sobre coisas materiais, olha, como alcançar o sucesso, não sei o que e tal, que você tem que comprar uma casa, você vai ter que não sei o que, fazer aquilo que te indique para a sua ansiedade, você vai se sentir cada vez pior. Porque hoje, pessoal, nós precisamos tomar um cuidado conosco, é assim, ó, a sociedade e aquilo que a gente lê muitas vezes nos leva assim, que uma pessoa de sucesso é aquela pessoa que tem uma casona, que tem um carrão, que ela está sempre sorrindo para todo mundo, é a família Doriana, a família dela é perfeita, os pais são maravilhosos, os irmãos então são compreensíveis, os filhos, crianças assim dóceis, afáveis, obedientes, tudo é maravilhoso. E assim a gente vai criando, que ele tem que ser diretor ou diretora, se ela é dona de casa, ela tem que ter uma moça que lava a roupa, outra que limpa a casa, outra que cuida dos filhos, isso é ter sucesso. E aí ela cobra do marido porque ela não tem isso. Aí o marido fica chateado porque ele não conseguiu promoção, ele já chega em casa irritado. E assim por diante. E sucesso, na verdade, não é isso. Mais uma vez eu falo, geralmente quem mais sofre com isso é quem não se auto-identifica, quem não se autoconhece. Nós precisamos nos autoconhecer, senão a gente vai ter a identidade dos outros. Aí por isso é uma coisa fácil de ver, por exemplo, por que quando um ator que ele vai e faz uma propaganda de uma camisa, aquela camisa vende um monte? Por que aquele ator ou aquela atriz fez uma propaganda de tal coisa, aquilo? Por quê? Porque todo mundo quer ser igual àquele ator ou àquela atriz. Quer imitá-lo, porque imagina que ele é feliz. Ele tem dinheiro, ele tem fama, ele tem poder, ele tem isso, ele tem aquilo. Poxa, eu quero ser igual a ele, já que eu não tenho o que ele tem, pelo menos a camisa eu vou ter. E aí a gente vai com. Mas isso tudo muitas vezes é inconsciente dentro de nós. E nós precisamos começar a trabalhar os nossos filhos, os nossos amigos e principalmente a nós mesmos. Porque senão nós vamos continuar nesse processo, né? As técnicas de yoga, de pilates, elas ajudam muito. Por quê? Você vai, são músicas tranquilas, você trabalha muito o processo de respiração. Por exemplo, tem pessoas às vezes que elas são tão ansiosas que elas vão fazer, elas, não aguento. Ah não, aquela musiquinha, não aguenta. Ela já... Então assim, ela não aguenta. Por quê? Porque ela tem que parar, e ela tem que ouvir, ela não quer. Tem pessoas, por exemplo, muito ansiosas, você dá um livro para ela ler, ela fala, e aí passou umas 2 semanas, você leu, eu não aguento ficar parando, lendo. Meditação. Meditação, gente, não é eu chegar, cruzar as pernas assim, igual aqueles yoga e ficar. Meditação, que a Joana comenta, é assim, ó. Você pegar, por exemplo, há vários tipos de meditação. Você pega uma frase, por exemplo, uma frase de Jesus. Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E você meditar, o que Jesus quis dizer com isso, quando ele falou isso? O que ele quis dizer? E você meditar, trazer imagens à sua mente. E eu consigo, estou amando a Deus acima de todas as coisas, mas como eu posso fazer para amar a Deus acima de todas as coisas? Eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo? E eu começo a refletir sobre isso. Isso é uma meditação. Eu fazer uma reflexão sobre algo positivo, algo bom, que me traga pontos assim para eu refletir, para eu meditar sobre a minha vida. E não é fácil. Muitas pessoas já logo no começo desistem. E nós não podemos desistir, porque não é algo fácil. A nossa mente é como um cavalo indomável. E agora você não quer, em uma noite, em uma semana, domar esse cavalo que ficou anos e anos aí. Então não é fácil. A gente tem que ir insistindo, perseverando nessas reflexões, nessa meditação. Fé em Deus. Por que fé em Deus? Porque assim, nós nos esquecemos muito. A gente coloca muito assim, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Porque o fulano tem uma vida maravilhosa, eu tenho uma saúde de aço, eu fico enfermo, olha, eu tenho gripe, agora já melhorei da gripe, já estou com esse problema, já estou com esse outro problema. Olha, fulana lá tem um filho maravilhoso, meu filho, pelo amor de Deus, meu Deus, o que eu fiz de mal? O Senhor me dá essa criatura. Aí você começa, e tudo é difícil, tudo é ruim. E aí a doutrina espírita, elas nos mostra assim, que Deus,
Ele nos ama infinitamente em igualdade. Ele ama o pior de todos os homens, que já assassinou milhares de pessoas, da mesma forma que ele ama Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, as pessoas mais bondosas. Ele ama da mesma forma. Porque para ele olha em nós espíritos perfectíveis, que um dia se tornarão iguais a Jesus. E que cada um escolhe o seu caminho, cada um é um ser diferente e vai percorrer o seu próprio caminho, vai fazer as suas próprias escolhas e vai crescer, seja pelo amor ou seja pela dor, ele vai evoluir, vai progredir. O que nos diferencia é que uns vai demorar mais tempo e vai sofrer mais, outros vão demorar menos tempo e vão sofrer menos. Isso é o que nos vai diferenciar uns dos outros, é a força de vontade que cada um vai colocar. Mas voltando para a fé em Deus, aquele que tem fé em Deus, ele se lembra que Deus o ama infinitamente. O que isso significa? Que Deus está sempre conosco, Ele está dentro de cada um de nós, Ele está em todo o universo. E Ele nos auxilia em cada instante, em cada momento, Ele nos ajuda, Ele está sempre conosco, fazendo o melhor para nós. Mas não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos. E isso nós temos dificuldade. Quando eu tenho certeza de que Ele está comigo, que eu não estou abandonado, aí eu me sinto mais calmo, mais tranquilo. Tem um ser que não caiu um fio da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita. Aí você pensa, puxa vida, é Ele que está no comando, isso aqui não está desorganizado, Ele está no comando. Mas Ele permite o nosso livre-arbítrio para que a gente aprenda uns com os outros. A aplicação do passe da água fluidificada nos ajuda a equilibrar as nossas energias, as nossas vibrações. O hábito da oração. Se nós nos esforçarmos para orarmos de manhã, mas Jair, minha vida é uma loucura, já levanto, meus filhos, levanta 10 minutos mais cedo. Aí você está falando, já durma um pouco, dormir menos? Sim. Estou falando para você se esforçar e dormir 10 minutos menos e fazer oração durante 10 minutos. 5, quantos minutos você puder, mas fazer. Se você puder, por exemplo, criar o hábito na sua família, primeiro, almoçar todo mundo junto. Cria o hábito da oração. Está todo mundo reunido? Que seja um Pai Nosso, que seja um agradecimento pela comida, para que Deus também abençoe aqueles que não têm. Que seja algo simples, mas que a gente pare e lembre de Deus. Faça um Pai Nosso, qualquer coisa, mas que seja algo positivo. Já vale. E à noite, antes de dormir, convide o seu cônjuge, convide o seu filho, a sua filha. Crie o hábito da oração no seu lar. As visualizações terapêuticas, o Divaldo Pereira Franco tem várias. A gente imaginar coisas positivas. O Divaldo tem assim várias, na internet você pode olhar no YouTube lá, visualização terapêutica de Divaldo Franco, tem um monte, de graça para nós. Para a gente ir finalizando, muitos de nós falam assim, Jair, mas é tão difícil, parece que está tão longe da nossa realidade. Pega o Livro dos Espíritos, primeira vez que eu vi essa pergunta, ela mexeu muito comigo, ela me desafiou, e até hoje me desafia. Pergunta 909 do Livro dos Espíritos. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ele não perguntou se de vez em quando, às vezes pode, não, sempre. Agora olha o que os Espíritos responderam. Sim, e frequentemente com poucos esforços. Com poucos dentre vós fazem esforços. O que lhes falta é a vontade. Isso mexeu comigo porque eu comecei a meditar muito sobre isso, mas será? Parece que é tão difícil. E quando você começa a refletir, gente, é uma verdade. Por exemplo, engraçado, né? Tem umas coisas que são engraçadas na nossa vida. Por exemplo, eu já passei mal várias vezes por ter comido muito. E mesmo assim eu continuava comendo muito quando fazia alguma coisa boa que eu gostava. Aí eu fiquei pensando, mas parece que é tão difícil. Aí um dia eu estava meditando. Eu preciso, por exemplo, eu gosto de fazer exercício. Para eu não comer muito, eu preciso sair de casa, dar 3 voltas no Parque do Ingá, fazer 50 flexões e chegar em casa e não comer? Não. Sabe o que basta?
eu não levar minha mão pela segunda vez para pegar o prato a segunda vez, só comer uma vez. Não preciso fazer muito esforço, preciso? Basta eu comer o que eu comi e falar, não, tá bom, é o suficiente. De Jair, eu me irrito muito com os outros quando fulano fala tal coisa. Fazer o que o Chico Xavier falava. É difícil? É. Então, a hora que me der vontade de falar tudo que me dá vontade ali para a pessoa, e depois eu me arrependo, pega um pouco de água, põe na boca e não fala nada. Você não vai se arrepender depois. Precisa de muito esforço? Não, basta eu me calar. Mas é que por dentro eu estava um vulcão. Tudo bem, mas fica firme. Não é fácil, realmente não é fácil. Mas não precisa de tantos esforços. Precisa do quê? E olha, a gente tem... Pode um homem achar nos Espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Olha aqui que os Espíritos dizem. Se o pedir ao Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons Espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto é essa a missão deles. Isso, gente, é muito importante a gente refletir. Sempre nós podemos pedir auxílio a Deus e ao nosso anjo guardião. Eles nunca vão negar algo positivo que a gente queira. Só que eu não coloquei ela aqui, mas leiam a 911. A 911, ela fala assim, mas muitas vezes parece tão difícil da gente conseguir isso. E os Espíritos falam assim, é porque a maior parte das pessoas, elas pedem ou falam só com os lábios, mas não com o seu coração. A gente fala com a boca para fora, mas não com a boca para dentro. Esse é o nosso maior problema. Às vezes, por exemplo, eu tinha uma dificuldade com chocolate. Aí eu falava, não vou mais comer chocolate. E às vezes, eu falava para os outros, não, eu vou me esforçar, não vou comer chocolate porque eu não quero. Aí eu comecei, olha bem, eu fui perceber isso depois. Eu comecei a esquecer chocolate dentro de umas blusas, dentro de umas coisas. Daí eu achava o chocolate e falava, nossa, olha que chocolate aqui. Não, vou comer porque eu esqueci aqui, né? Não vou jogar fora. Mas inconscientemente eu já estava esquecendo. Por quê? Porque não era. E sempre eu arrumava uma desculpa para comer. Por quê? Porque não foi uma coisa verdadeira, minha mesmo, íntima. Estou falando uma coisa simples. Isso tem muitas outras coisas. Às vezes, olha, eu não vou mais implicar com a minha esposa. Como é difícil, né? Mas eu falei, olha, não vou implicar com algumas coisas. E é uma luta. Você tem que ter essa vontade dentro de você. Porque a hora que te der a vontade de você ir lá e ficar falando alguma coisa que você sabe que não é bom para o relacionamento e que não é uma coisa tão importante, você ser firme com você mesmo, ter disciplina com você, falar, não, eu não vou, e explicar o porquê. Essas são as nossas dificuldades. E o autoconhecimento, para a gente finalizar, qual o meio mais prático, meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E depois, o Kardec faz a pergunta ainda, conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Leiam essa pergunta e essa resposta, é a 919 do Livro dos Espíritos e a 919A. E lá, eu não vou entrar em detalhes, porque eu quero que vocês leiam, o Santo Agostinho explica o que ele fez na sua última reencarnação para ele evoluir. Porque todo mundo sabe que Santo Agostinho, ele deu muito trabalho para sua mãe, que era Santa Marta, mas muito trabalho. Ela rezou durante décadas para a mudança dele. E ele realmente conseguiu fazer uma grande mudança. E ele explica como. Mas eu só vou deixar um ponto aqui importante para a gente refletir. Todas as vezes que você estiver pensando em fugir de si mesmo, lembre-se de uma coisa: você é o seu melhor amigo. Você é a única pessoa que você vai poder contar de agora até o dia que você for para o seu túmulo. E a gente sabe pela doutrina espírita que o espírito é imortal. Nós ainda vamos continuar conosco mesmo. Então nós temos de trabalhar isso em nós, que nós podemos e devemos ser os nossos melhores amigos. Estar em contato conosco mesmo não pode ser algo ruim. A gente tem que começar a trabalhar isso, que é bom eu estar comigo. É importante eu me amar.
E se você tiver dificuldade para se amar, olha no espelho e fala: Dejair, eu te amo, você é importante para mim. Dejair, eu te perdoo de tudo que você fez que já me machucou. Porque muitos de nós, a gente não se perdoa e se lesa muito. Olha no espelho e fala: Dejair, eu te perdoo, porque eu te amo, eu desejo o melhor para você. E eu te aceito do jeito que você está. Vamos mudar, vamos fazer a transformação, mas eu tenho paciência para aguardar. Eu tenho perseverança para continuar. Eu tenho confiança em Deus, de que Ele está nos amparando e que eu tenho capacidade para fazer essa mudança. Então todos nós podemos e devemos nos amar, nos ajudar. Porque nós sempre vamos poder contar com a gente mesmo. Então fazer esse esforço. E de vez em quando ficar com a gente, conversar. E faça perguntas para você. Dejair, por que hoje você falou isso para o fulano? Por que você hoje gritou com o Beltrano? O que aconteceu? O que foi? E quando a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, a gente começa também a aprender a amar, aprender a aceitar e aprender a perdoar o outro. Por isso que Jesus disse: amar ao próximo como a si mesmo. Porque eu só consigo amar o próximo verdadeiramente quando eu me amo. Eu só consigo perdoar o meu próximo quando eu me perdoo em primeiro lugar. E eu consigo aceitar o meu próximo quando eu me aceito do jeito que eu estou. Tá? Então essa era a mensagem que a gente queria deixar. Que Deus abençoe, ilumine todos vocês, os seus lares, seus familiares, viu? Ilumine a todos. Uma boa semana para todos.